reviravolta no caso Juscelia de Jesus. Polícia prende marido da esteticista que foi encontrada morta enrolada em saco plástico na GO 469. Diretamente da Secretaria de Segurança Pública, o repórter Almir Costa traz mais informações pra gente. Olá, Luciano. Olá também aos nossos telespectadores. Pois é, essa reviravolta é que o marido é apontado agora pela Polícia Civil como o principal suspeito desse assassinato. Ele foi preso ontem aqui numa cidade da região metropolitana de Goiânia e confessou o crime. Vamos lembrar esse caso, né? A Juscelia, ela sumiu no último dia 14, ficou 5 dias desaparecida. E aí, no último domingo, o corpo dela foi encontrado na zona rural de Abadia de Goiás, num saco preto, sem roupa, e a Guarda Civil Metropolitana foi acionada e acionou a polícia para a identificação desse corpo, e foi realmente confirmado que se tratava da Juscelia de Jesus Silva. Ela tinha 32 anos e, segundo o marido, que inclusive deu entrevistas falando do caso, ela teria saído para fazer uma entrevista de emprego, e aí não voltou mais para casa. Mas a polícia apontou diversas distorções, contradições dele, e acabou chegando à confirmação de que ele é o autor do assassinato. Eu vou conversar agora com a delegada Ana Paula Machado. Ela é a titular da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas, porque enquanto ela estava desaparecida, era essa delegacia que fazia a investigação. Doutora, que contradições foram essas que ele apresentou e que levou a polícia a suspeitar de que ele sim é que seria o autor desse assassinato? Bom dia. Bom dia. Desde o primeiro momento que a família noticiou o desaparecimento, o Reginaldo começou a compartilhar informações com a família de que a Juscelia teria saído para essa entrevista de emprego, porém nenhuma clínica de estética teria marcado essa entrevista com ela. O Reginaldo também afirmou que ela teria solicitado o aplicativo Uber para poder fazer a viagem, porém, checada a informação junto à empresa, ela não fez esse pedido no dia do desaparecimento. E também ele fala que ela mandou mensagens para ele pedindo dinheiro para pagar essa corrida do aplicativo, embora ele relate que a vítima estava portando uma quantia de R$8 mil em espécie com ela. Então, junto as imagens também de câmeras de monitoramento próxima à residência da vítima também foram fundamentais na solução desse caso, porque demonstraram que a vítima, no horário em que ele afirmou que ela teria saído da casa, ela não o fez. Então, no dia 14, a Juscelia não deixou a residência conforme o Reginaldo havia comunicado à família. E essas informações de que ele mesmo divulgou, de que ela teria mandado mensagem para a família, que estaria indo para essa entrevista de emprego, isso também tudo faz parte de uma armação dele? Exatamente. No momento em que a vítima, em tese, encaminha mensagens à família e ao próprio Reginaldo, a vítima já estava morta. Então, ele pegou o celular da vítima e, se passando por ela, mandou mensagens para a família nessa tentativa de burlar ali toda a situação fática e esconder o crime que ele havia praticado. Chama a atenção da polícia essa calma dele, essa tranquilidade dele de fazer tudo isso e até de dar entrevista querendo encontrar a esposa? Sim, é importante ressaltar que o Reginaldo em nenhum momento, não foi ele que comunicou o desaparecimento da esposa à Polícia Civil, ele não fez nenhum contato com a nossa instituição buscando informações da vítima, também foi um fator que chamou a atenção, e ele se mostra bem frio, ele procurou, deu entrevista e ele também tentou maquiar essa situação dizendo que a vítima podia estar em surto psicótico. Ele foi ouvido na delegacia na quinta-feira e falou que acreditava que a Juscelia estava viva e que possivelmente ela estava com problemas mentais pelo não uso do medicamento que ela fazia de uso contínuo e que ela estaria em surto psicótico perambulando na cidade de Goiânia. Ok, delegada, muito obrigado pela sua entrevista. Eu vou falar agora também com o delegado, o João Paulo Mendes. Ele é da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, porque o caso ele passou para a responsabilidade da DIH a partir do momento que o corpo da Juscelia foi encontrado. E inicialmente, delegado, eu gostaria de saber em que circunstâncias que ele foi preso, como é que a polícia o encontrou e o que ele fez para poder fugir, se esconder da polícia.
Quando o corpo da Juscelia ele é encontrado no domingo, ele na segunda pela manhã ele já vai na casa de um amigo dele, pega um veículo emprestado com a desculpa de querer utilizar esse veículo para poder se locomover ali com mais facilidade para organizar as questões do velório da Juscelia e desaparece nesse automóvel. Após um técnico trabalho investigativo do grupo de desaparecidos, foi deferido judicialmente a prisão temporária. A delegacia de homicídios, com vistas a cumprir esse mandado, empreendeu diligências, ações de inteligência e localizou o Reginaldo homiziado ali, escondido dentro de um hotel na cidade de Goianira, nas margens da GO 070. E lá ele estava desde segunda-feira, que é quando ele desapareceu e não manteve mais contato com os familiares. Ele estava no automóvel desse colega que ele tinha pegado emprestado, estava lá estacionado, e dentro do veículo tinha diversas roupas, dando a entender que ele não tinha nenhuma intenção de retornar ou de se apresentar à polícia, mas sim ou de continuar ali ou de fugir para um outro local. Um dos mistérios dessa história toda, delegado, é a gente tentar entender a motivação desse crime. Por que e como ele matou a esposa? Quando ele foi ouvido, a gente já acolheu as declarações dele na delegacia de homicídio, com total tranquilidade, sem demonstrar nenhum remorso, nenhum ressentimento, nenhum tipo de emoção. Ele relata que eles tinham vendido o automóvel e com a venda desse veículo, eles tinham recebido R$8.000. E eles começaram a ter um desentendimento sobre o destino desse dinheiro, onde ele queria pagar algumas dívidas menores e a Juscelia, que é a companheira, queria quitar uma dívida maior que eles tinham junto ao banco. Com isso, eles entenderam na segunda-feira de noite e na terça-feira de manhã, quando ele deixa a filha na escola, que ele retorna, eles voltam a discutir e ele acaba pegando a Juscelia e jogando ela no chão e caindo por cima dela, a ocasião em que ele relata que acredita que ela tenha quebrado o pescoço. Ele diz que prestou ali os primeiros socorros, embora ele não tenha acionado SAMU, nem bombeiros, nem nada, e quando ele constatou o óbito dela, ele foi lá, pegou um veículo emprestado com o irmão da vítima, voltou para o imóvel, enrolou o corpo da Juscelia em saco plástico, amarrou com corda e dispensou, ocultou esse corpo lá na zona rural do município de Abadia. Hoje a polícia fez também buscas e apreensões na casa do casal. Por quê e o que a polícia ainda está buscando para poder comprovar a materialidade e a autoria desse crime? A gente quer especificar, comprovar de maneira técnica e irrefutável a motivação desse delito e como se deu as circunstâncias dessa morte. Se realmente foi nesse contexto em que ele jogou ela e caiu sobre ela no chão. A gente quer desvendar todas as linhas possíveis para fechar essa investigação e remeter ela ao Poder Judiciário com o máximo de detalhes, corroborando ou não a versão lançada pelo Reginaldo de que ele teria jogado ela no chão e caído sobre ela. Por isso a busca no imóvel, no sentido de coletar provas que chancelem ou não essa versão dele. Para a gente encerrar, delegado, ele vai responder por homicídio ou por feminicídio? Em verdade, o feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio. E como eles conviviam, eles eram casados em união estável há mais de 14 anos, está configurada a qualificadora do homicídio, portanto, homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos. Ok, muito obrigado, delegado, pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. Pelo menos está esclarecido nesse fato lamentável, essa morte da esteticista Juscelia. E agora é aguardar, o restante da investigação da polícia e também a atuação do Poder Judiciário na condenação, se assim entendeu o jurado, do Reginaldo Mendes, que, segundo a polícia, é o autor do assassinato. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Almir Costa e aos delegados também muito obrigada, abrindo a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, atualizando esse caso, que foi intrigante desde o começo, como tem acompanhado o Jornal do Meio-Dia. O que nos conforta diante de tamanha barbaridade é saber que esse inquérito está muito bem amparado pela Polícia Civil, como acaba de afirmar o delegado. Ele pretende enviar o inquérito ao Judiciário com muitos e muitos detalhes, e que esses detalhes frios, monstruosos, sirvam para endurecer a pena que cabe a esse monstro, porque é inadmissível a frieza, a crueldade, a monstruosidade dele em afirmar com muita tranquilidade
tudo como aconteceu. E depois, até o final, a ocultação do cadáver. Foi uma extrema frieza, até mesmo por se passar pela vítima, usando o celular dela para enviar mensagens à família como se fosse a esteticista. E certamente esses R$8.000 foi apenas um dos fatores motivacionais dessa barbaridade que ele cometeu, viu, Luciana e telespectadores? Porque certamente esse homem aí, não sei se eu posso chamá-lo de homem, nutria anteriormente um ódio contra essa mulher. Ele é do tipo de machão, entre aspas, que acha que a mulher ela tem que servir o homem, que ela tem que fazer simplesmente todas as vontades do homem, que não tem nenhum tipo de poder de decisão na relação, que ela tinha que fazer com o dinheiro o que ele determinasse, ponto final, não tem diálogo. E o exemplo é esse aí. Mais um feminicídio? Não podemos tratar assim. Uma mulher que perdeu a vida e que esse monstro, apesar de ser difícil, né, Luciana, de acreditar nisso, que ele apodreça na cadeia,